E se eu te dissesse que o futuro da direita brasileira não está nas mãos de quem você imaginava? Enquanto milhões de brasileiros ainda acreditam que Jair Bolsonaro voltará triunfante em 2026, nos bastidores de Brasília uma verdade incômoda se consolida. O ex-presidente está inelegível até 2030 e o plano B já virou plano A. O nome? Flávio Bolsonaro, o senador do Rio de Janeiro que passou anos sendo visto como coadjuvante na política nacional. A transformação de Flávio de filho político para candidato presidencial não aconteceu por acaso. Desde que o Tribunal Superior Eleitoral barrou definitivamente seu pai das urnas, uma máquina política silenciosa começou a trabalhar para construir a imagem do 01 como sucessor natural do bolsonarismo. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Flávio não quer apenas herdar os votos do pai. Ele quer reinventar o movimento à sua maneira, e isso inclui fazer acordos que Jair Bolsonaro jamais faria. O que torna essa sucessão ainda mais intrigante é o timing perfeito. Com Eduardo Bolsonaro focado em articulações internacionais e Tarcísio de Freitas construindo sua base em São Paulo, Flávio encontrou um espaço vazio no tabuleiro político nacional. Ele não é o mais carismático, não é o mais ideológico, mas pode ser justamente o mais estratégico dos herdeiros. E você vai entender o porquê disso ainda neste vídeo. No dia 4 de dezembro de 2025, Flávio Bolsonaro fez o que muitos consideravam impossível. Anunciou oficialmente sua pré-candidatura à presidência da República. O evento não foi uma manifestação de rua barulhenta, nem um comício inflamado como seu pai costumava fazer. Foi um jantar calculado com empresários, investidores e lideranças do agronegócio em São Paulo, longe dos holofotes da imprensa tradicional. A escolha do cenário não foi acidental. Flávio sabia que precisava se distanciar da imagem de radicalismo que marcou o governo Bolsonaro e que afastou setores importantes do mercado financeiro. Naquele jantar, ele falou de responsabilidade fiscal, privatizações estratégicas e reformas estruturais com uma linguagem que agradou quem controla os bilhões que movimentam campanhas presidenciais. Foi ali que a elite econômica começou a enxergá-lo não como um jovem inexperiente, mas como uma aposta viável. Mas tem um segredo por trás desse anúncio que poucos sabem. Semanas antes do evento, Flávio se reuniu reservadamente com políticos do Centrão, aquele bloco que seu pai tanto criticava publicamente, mas negociava nos bastidores. Essas conversas revelam uma mudança fundamental na estratégia bolsonarista: abandonar o discurso antissistema e abraçar o pragmatismo político. E isso tem gerado rachaduras internas que vou te mostrar mais à frente. Você já parou para pensar por que o Partido Liberal escolheu Flávio e não outros nomes da direita? A resposta está em 3 palavras: sobrenome, lealdade e maleabilidade. O sobrenome Bolsonaro ainda mobiliza milhões de eleitores que seguem fiéis ao ex-presidente, garantindo um piso eleitoral sólido mesmo antes da campanha começar. Flávio carrega esse ativo político sem precisar fazer muito esforço. A lealdade é outro fator crucial. Diferente de Tarcísio de Freitas, que tem ambições próprias e já demonstrou independência política, Flávio sempre foi visto como o guardião do legado familiar. Ele nunca confrontou o pai publicamente, nunca questionou as decisões mais polêmicas e se posicionou como o defensor número 1 do bolsonarismo nas redes sociais e no Senado. Essa fidelidade conquistou a confiança da base mais radical, aquela que jamais votaria em alguém que criticasse Jair Bolsonaro. Mas é a maleabilidade que torna Flávio verdadeiramente interessante para quem comanda os bastidores. Ao contrário do pai, que era inflexível em diversas pautas, Flávio demonstrou ao longo de sua trajetória no Senado uma capacidade de negociação e flexibilidade que agrada tanto à ala pragmática do partido quanto aos potenciais aliados no Congresso. Ele sabe que para governar o Brasil é preciso mais do que votos nas ruas, é preciso maiorias no legislativo. E você ainda vai descobrir como ele pretende construir essas alianças. Existe um momento que define a virada de Flávio Bolsonaro de senador para candidato presidencial viável. Foi quando ele sentou à mesa com os homens que movem trilhões na economia brasileira.
Em fevereiro de 2026, poucos dias após sua confirmação como pré-candidato, Flávio participou de uma série de encontros reservados com CEOs de bancos, fundos de investimento e presidentes de federações empresariais. O recado que ele levou foi claro: eu não sou o meu pai na economia. Durante essas reuniões, Flávio apresentou um discurso que surpreendeu até seus adversários. Ele falou sobre a autonomia do Banco Central, responsabilidade fiscal, meta de inflação e até sinalizou abertura para discutir a reforma tributária aprovada no governo Lula, algo impensável no discurso bolsonarista tradicional. Mais do que isso, ele garantiu que seu governo não repetiria os embates desnecessários com o mercado financeiro que marcaram a gestão do pai, quando Paulo Guedes era constantemente desautorizado por decisões políticas. O que poucos sabem é que esses jantares não foram idealizados por Flávio. Por trás dessa estratégia está um grupo de consultores políticos e economistas liberais que perceberam uma oportunidade de ouro: usar o sobrenome Bolsonaro para mobilizar a base eleitoral conservadora, mas governar com racionalidade econômica que agrada o mercado. É uma fusão calculada entre popularismo e ortodoxia financeira. Mas será que essa dupla personalidade política vai funcionar até outubro? Vou te mostrar os riscos dessa estratégia ainda neste vídeo. Agora chegamos ao núcleo duro do projeto de Flávio Bolsonaro. O que ele realmente pretende fazer se chegar ao Palácio do Planalto? Segundo documentos internos do Partido Liberal que vazaram para a imprensa em fevereiro de 2026, o plano econômico de Flávio inclui a privatização de estatais que nem mesmo seu pai teve coragem de tocar. Estamos falando de Correios, Caixa Econômica Federal, partes da Petrobras e até discussões sobre concessões em áreas estratégicas como portos e aeroportos. Mas a agenda econômica não para por aí. Flávio quer vincular seu governo a um endurecimento penal que agrada tanto a base conservadora quanto o setor produtivo. A proposta inclui penas mais severas para crimes contra o patrimônio, aumento da maioridade penal, flexibilização das regras de legítima defesa e uma reformulação completa do sistema prisional brasileiro com participação da iniciativa privada. É uma combinação de liberalismo econômico com conservadorismo nos costumes, a velha fórmula que elegeu seu pai em 2018. O detalhe explosivo é que essas propostas foram calibradas justamente para conquistar dois públicos que historicamente não conversam: o empresariado paulista, que quer menos Estado na economia, e a classe média evangélica, que quer mais ordem nas ruas. Flávio percebeu que pode ser a ponte entre esses mundos, oferecendo privatizações para uns e punições para outros. Mas tem um problema gigantesco nessa equação que vou revelar quando falarmos da disputa interna na família. Ser filho de Jair Bolsonaro é ao mesmo tempo a maior vantagem e o maior desafio de Flávio na corrida presidencial. Por um lado, ele herda automaticamente uma base eleitoral fiel de aproximadamente 30 milhões de brasileiros que votaram no pai mesmo após todos os escândalos e crises. Esses eleitores não estão procurando um político novo, eles querem a continuidade de um projeto que foi interrompido pela inelegibilidade de Bolsonaro. Por outro lado, Flávio carrega nas costas todos os arranhões da gestão paterna: o negacionismo na pandemia, os ataques às instituições democráticas, as investigações sobre milícias digitais, os casos de corrupção envolvendo aliados próximos e a própria inelegibilidade do pai por abuso de poder. Cada vez que Flávio tenta se apresentar como uma versão moderada do bolsonarismo, seus adversários resgatam vídeos e declarações do ex-presidente para lembrar os eleitores de que aquela família já teve sua chance e desperdiçou. O equilíbrio que Flávio precisa encontrar é quase impossível. Como manter a base fanática satisfeita sem afastar os indecisos? Como se distanciar dos erros do pai sem parecer um traidor do legado? Nos bastidores, assessores de Flávio admitem que essa é a principal dor de cabeça da campanha. Eles sabem que precisam de Jair Bolsonaro nas redes sociais e nos palanques para mobilizar multidões, mas também precisam silenciá-lo em momentos estratégicos para não espantar o centro político. É um jogo de gangorra que pode desmoronar a qualquer momento. Mas você acha mesmo que Flávio é unanimidade na direita brasileira? Longe disso. Existe uma guerra silenciosa pelo comando do bolsonarismo que pode explodir antes mesmo das eleições.
De um lado, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, acumula popularidade e demonstra competência administrativa que Flávio nunca teve. Tarcísio é a aposta dos moderados, daqueles que gostaram de algumas políticas de Bolsonaro, mas querem virar a página dos extremismos. Do outro lado está Eduardo Bolsonaro, o 03 da família, que tem forte conexão internacional com a direita global, especialmente nos Estados Unidos. Eduardo sempre foi o filho mais ideológico, o mais afinado com os movimentos conservadores mundiais e o mais atuante nas redes sociais. Ele não esconde que também tem ambições presidenciais e que vê a candidatura de Flávio como um acordo temporário, não como uma escolha definitiva da família. O que está acontecendo nos bastidores do Partido Liberal é uma negociação permanente para evitar que essa disputa interna destrua as chances da direita em 2026. Flávio tenta se impor como líder natural, oferecendo cargos estratégicos para Tarcísio e Eduardo em um eventual governo, mas ambos sabem que ele é o elo mais fraco da corrente. A pergunta que ninguém quer fazer em público, mas todos fazem nos bastidores é: se a candidatura de Flávio começar a derreter nas pesquisas, quanto tempo vai demorar para Tarcísio ou Eduardo entrarem na corrida? E você vai descobrir a resposta para isso nos próximos minutos deste vídeo. Aqui está um segredo que poucos analistas políticos perseguiram. A candidatura de Flávio Bolsonaro em 2026 não é um plano isolado, é apenas a primeira etapa de um projeto de poder que se estende até 2034. Aliados próximos da família Bolsonaro revelaram que existe um planejamento estratégico de longo prazo, onde Flávio seria apenas o presidente ponte, mantendo o movimento aquecido até que Jair Bolsonaro recupere seus direitos políticos em 2030. Esse plano audacioso prevê cenários múltiplos. Se Flávio vencer em 2026, ele governaria um mandato, prepararia o terreno para o retorno triunfal do pai em 2030 e depois voltaria em 2034 como candidato à reeleição ou em outro cargo estratégico. Se Flávio perder em 2026, a estratégia seria culpar a máquina pública, denunciar fraudes eleitorais e manter a narrativa de perseguição que mantém a base mobilizada até a volta de Bolsonaro. O que torna esse plano ainda mais interessante é a divisão de papéis dentro da família. Enquanto Flávio cuida da política nacional, Eduardo mantém as conexões internacionais e Carlos controla a militância digital. Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, continua sendo o líder espiritual do movimento, dando as cartas dos bastidores sem precisar aparecer oficialmente. É uma engenharia política sofisticada que transforma uma derrota judicial em estratégia de perpetuação no poder. Mas será que o eleitor brasileiro vai aceitar ser peça nesse jogo de xadrez familiar? Enquanto Flávio Bolsonaro tece sua teia de alianças, o governo Lula não está de braços cruzados. Documentos confidenciais do Palácio do Planalto obtidos pela imprensa em fevereiro de 2026 revelam que a presidência já considera Flávio Bolsonaro como o adversário mais provável e está montando uma estratégia específica para neutralizá-lo. O governo avalia que Flávio está consolidado na corrida presidencial e prepara ações para ampliar a distância nas pesquisas. A principal preocupação do Planalto é justamente a maleabilidade política de Flávio. Ao contrário de Jair Bolsonaro, que era previsível em suas explosões e radicalismos, Flávio demonstra uma capacidade de adaptação que dificulta os ataques da esquerda. Quando a oposição o acusa de extremismo, ele apresenta propostas técnicas e conversa com empresários. Quando tentam pintá-lo como neoliberal insensível, ele ressalta as pautas conservadoras e a defesa da família tradicional. Essa fluidez ideológica incomoda profundamente os estrategistas petistas. Mas o governo Lula tem um trunfo na manga que pode mudar completamente esse jogo. As investigações sobre rachadinhas, milícias digitais e esquemas de desvio de dinheiro público que envolvem Flávio direta ou indiretamente continuam avançando no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República. O timing dessas investigações não é acidental e há uma aposta clara de que escândalos bem posicionados ao longo de 2026 podem derreter a candidatura de Flávio antes mesmo das eleições. A pergunta é: essas investigações têm substância real ou são apenas instrumentos políticos?
A resposta para isso está no último tópico deste vídeo. E chegamos ao ponto cego do poder, aquele detalhe que todos os analistas, jornalistas e comentaristas estão ignorando enquanto se concentram no óbvio. O verdadeiro perigo do plano de Flávio Bolsonaro não está nas propostas econômicas, não está nas alianças políticas, não está nem mesmo na disputa familiar pelo legado bolsonarista. O ponto cego está no eleitor brasileiro médio, aquele que não usa Twitter, não assiste debates políticos e decide seu voto nos últimos dias antes da eleição. Esse eleitor está cansado de polarização, cansado de escândalos, cansado de promessas não cumpridas, tanto da esquerda quanto da direita. Ele não quer revolução, não quer privatizações ideológicas, nem estatizações populistas. Ele quer comida na mesa, emprego estável, segurança nas ruas e paz para viver sua vida. E aqui está o grande erro estratégico que tanto Flávio quanto Lula estão cometendo. Ambos acreditam que o Brasil de 2026 ainda é o Brasil de 2022, dividido entre vermelhos e verdes e amarelos. A verdade inconveniente que ninguém quer encarar é que pode estar surgindo um terceiro caminho político no Brasil, uma força que não vem nem da esquerda tradicional, nem da direita bolsonarista. Enquanto Flávio constrói seu plano de retorno ao poder, baseado na perpetuação de velhas disputas, milhões de brasileiros silenciosamente procuram uma alternativa que nenhum dos lados está oferecendo. O ponto cego do poder é sempre o mesmo. Quem está no jogo não consegue enxergar que o jogo está mudando. E quando perceberem, pode ser tarde demais.